ora, caipora, o mosquito foi abatido, pá, 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 pá. O mosquito foi abatido por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, depois de toda a presepada do Elon Musk, que agora rebaixou para Elon Mosquito, Alexandre de Moraes deu 24 horas para Elon Mosquito apresentar um representante legal que respondesse pelos atos e fatos praticados pela empresa, o representante empresarial da empresa. Elon Mosquito não esperou nem as 24 horas. Uai, cadê a bravateria? Cadê o tiro, bala e bomba que eu faço e aconteça e fale e tal e coisa? Pois é, menos um na fila do pão. Elon Musk mandou comunicar que apresentará, dentro de 30 dias, o representante do X Brasil para o Supremo Tribunal Federal, para Alexandre de Moraes. Ele não pagou para ver, não pagou para ver, porque eu falei para vocês antes de ontem que ia ter consequências esse retorno do sinal do X, e teve consequências. E que essas 24 horas que Alexandre de Moraes deu para ele apresentar, se ele não apresentasse ou não desse alguma explicação, como no caso aqui, ele não esperou nem as 24 horas e já mandou comunicar ao Supremo que vai apresentar um representante legal em 30 dias. Por quê? Broxou. Ele percebeu que aqui não é a terra da mãe Joana e que aqui, embora tenha alguns que tenham um complexo de vira-lata, a maioria do povo brasileiro é altivo, é patriota de fato e tem um senso de soberania para não se sucumbir a um picareta de um bilionário que queria colocar o seu império aqui no país. E se lascou, meu querido, meu querido. Então, recuou. O que que o Mosquito fez? Olha o tanto que o cara é patifaria. Ele disse que tinha representante legal para o Supremo Tribunal Federal e apresentou 2 advogados. Aí Alexandre de Moraes falou: "Não, isso aqui você pode ser seu representante de quem no país? Tem que ter uma pessoa vinculada ao CNPJ, registrada na junta comercial, que é o representante legal. Não interessa se é advogado, se não é advogado, não tem nada a ver com AB, não tem nada a ver. É junto ali à junta comercial. Tem 24 horas para apresentar". Eu queria saber o que o Alexandre de Moraes ia fazer. Eu não duvido que Alexandre de Moraes ia decretar a prisão de Elon Mosquito, não. Não duvido de jeito nenhum. Mas enfim, o Elon Mosquito recuou, não quis pagar para ver e disse que vai apresentar o representante legal dentro de 30 dias. Só ressaltando, dentro desse contexto, que o Supremo Tribunal Federal afirma que não reconhece novos advogados do X enquanto empresa não indicar um representante legal. Porque o que o X fez foi o contrário, foi o inverso. Primeiro você tem o representante da empresa junto à junta comercial, que é CNPJ, aí você nomeia advogados para a empresa. Beleza. O que ele fez foi o contrário, ele pôs advogado e disse que o advogado representava ele e a empresa. Não, representava quem? Aqui, precisa de uma pessoa física para que os advogados representem aqui no Brasil. Quem que é o representante? E deu 24 horas e ele disse que em 30 dias vai apresentar, ou seja, já recuou o patifaria aqui, ó. E o X apresenta representante legal ao STF e Moraes determina que vínculo com plataforma seja comprovado. Ou seja, não colou os advogados. Os advogados não colou. Tem que ser alguém ali junto à junta comercial. E dentro desse contexto está toda essa situação aqui, ó. Moraes dá 24 horas para a rede apresentar a comprovação legal. E o X já regou e disse que vai apresentar em 30 dias. Toda a situação. Mas isso tudo aqui tem um contexto de 5 milhões de reais. Além dos 5 milhões de reais, tem os 18 milhões de reais que Elon Mosquito já perdeu por desobediência à ordem judicial, de não bloqueios dos perfis, juntou lá multa dia
mais R$ 18 milhões. R$ 7 milhões foram bloqueados da conta do X Brasil e mais de 11 milhões foram bloqueados da Starlink. Esse dinheiro, o X não recupera mais. Já foi transferido para uma conta do Banco do Brasil que pertence ao ente federativo da União. Perdeu mané. E agora, diante do desbloqueio em parte do sinal do X na quarta-feira, Alexandre de Moraes já determinou uma multa de 5 milhões por dia. Então ele já deve estar devendo aí mais ou menos uns 10, se brincar 15 milhões, se alguém tiver conseguindo acessar ainda. E vai continuar. Porque ele achou que Alexandre de Moraes ia passar pano. E a Anatel disse que a conduta do desbloqueio de parte do sinal foi a conduta do X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ou bloqueio merecerão da agência providências cabíveis, comunicou a Anatel Alexandre de Moraes. Diante dessa situação, Alexandre de Moraes, então, deu uma decisão dizendo que o X agiu de forma dolosa e ilícita, com a atualização do aplicativo, usou um software lá, uma empresa lá para desbloquear, inclusive a empresa foi intimada pelo Supremo Tribunal Federal, uma empresa americana, e a empresa imediatamente obedeceu a ordem de Alexandre de Moraes e desestruturou toda a questão de IP lá, onde o pessoal ia ter acesso. Então, mais uma que ele pagou para ver e se lascou. STF exigiu novo bloqueio imediato do X e a multa de 5 milhões dias. Diante desse contexto, Elon Musk já recuou e suspendeu as contas de bolsonaristas. Elon Musk suspendeu as contas do Alan dos Santos, do Figueiredo e do Monark. Falta suspender, por exemplo, aqui, ó, eu não sei se está suspenso, porque nem conta X eu te tenho, então eu não sei se está suspenso. Mas um dos que tem que ser suspenso é esse aqui, ó, que é um dos principais atores dentro dessa situação envolvendo o Elon Musk, em que a Polícia Federal, que pediu toda essa situação, porque esse aqui, esse Eduardo Bolsonaro, postaram e colocaram a vida de um delegado da Polícia Federal em risco, em que ele e a família dele estão sofrendo ameaças por postagens com calúnia e difamação do senador Marcos Duval e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e que estavam no X, e que Alexandre de Moraes mandou bloquear e a plataforma não bloqueou. Foi quando, então, todo o entreveiro realmente ocorreu. E dentro desse contexto, a própria Polícia Federal pediu a prisão aqui do senador Marcos Duval. Pedido esse que não foi acatado pela PGR nem por Alexandre de Moraes, porque ele tem imunidade parlamentar. Mas tudo isso passa também por um problema que a Polícia Federal está tendo em relação aos golpistas, deputados, senadores e outros, porque hoje a Polícia Federal também é atacada. E daqui a pouco o PGR também vai ser atacado. Por quê? Dentro dessa situação toda, o Procurador-Geral da República pediu para que Alexandre de Moraes cumpra as decisões judiciais que foram exaradas por ele, monocraticamente, e a posteriori confirmada aqui, ó, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade. Ou seja, o Procurador-Geral da República pediu a Alexandre de Moraes que seja cumprida a decisão judicial, as decisões judiciais que foram tomadas. Quais foram essas decisões, Andréa? Primeiro, o bloqueio do X, na sua plenitude, notadamente com o retorno do sinal ali a partir de uma burla dolosa e ilícita, conforme o Supremo Tribunal Federal e conforme a própria Anatel, que diz que o X agiu como pirata para tentar burlar o sistema. Diante disso, Alexandre de Moraes impediu a multa de 5 milhões e falou para o Elon Musk, em 24 horas, apresentar um representante da empresa. E mais do que isso, tem uma outra parte da decisão judicial, que é a questão, lógico, do bloqueio dos perfis que o Elon Musk começou a bloquear, a obedecer, né? Viu que o bicho ia pegar. E uma outra situação, que é quem usar a rede social X durante esse período que ela está sobre essa medida cautelar de bloqueio, essas pessoas poderão ser multadas no valor de R$ 50 mil por dia.
Paulo Gonet pediu para que isso seja respeitado e que Alexandre de Moraes cumpra a decisão judicial na sua plenitude. Essa decisão de multar pessoas, eu, você, deputados, senadores, que usarem a plataforma durante esse período que ela está sobre medidas cautelares judiciais, foi decidido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por 4-1. Apenas Luiz Fux, que divergiu no sentido de não multar as pessoas que usarem a plataforma. Os outros 4 ministros da turma disseram: "Vamos multar". Então ele foi o voto vencido. E nesse contexto aqui, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, notificou Alexandre de Moraes e falou: "É para cumprir ou não é para cumprir? É para cumprir. Peço Vossa Excelência que cumpra a decisão judicial na sua plenitude". A partir disso, Alexandre de Moraes notificou a Polícia Federal e vai identificar quem está usando o X de forma irregular após a decisão de Moraes, que suspendeu a plataforma e impõe a multa. Polícia Federal foi acionada a partir de um pedido do PGR Alexandre de Moraes para que ela identifique quem acessou o X, para que seja cumprida a decisão judicial, que é a multa de 50.000 por dia. E quem acessou? Dentre outros, esses aqui, ó. Nicolas Ferreira acessou, Flávio Bolsonaro acessou, Marcos Duval acessou, e só um parêntese, Marcos Duval já está sendo impingido a ele multas dia por usar a plataforma, porque ele já está sobre uma restrição particular pessoal. E ele já está, todos os dias ele publica, e quando ele tem acesso, e publicava, já sobre restrição cautelar. Por isso que Alexandre de Moraes bloqueou no valor de até 50 milhões dele. Porque se brincar, Marcos Duval já desobedeceu mais ordens judiciais do que o próprio Daniel Silveira. Daniel Silveira, ex-deputado federal, pegou quase 9 anos de cadeia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Desobedeceu 175 ordens judiciais. E se brincar, Marcos Duval, aqui o senador, vai bater esse recorde e vai desobedecer mais ordens judiciais. Por isso que Alexandre de Moraes já mandou bloquear o valor de até 50 milhões de reais aqui de Marcos Duval. O salário dele está bloqueado, aí Alexandre de Moraes liberou 30% do salário dele. Ou seja, mais ou menos 12 mil reais ele está recebendo de salário. Já é muito dinheiro, né, gente? Não é? O salário dele é 44 mil, Alexandre de Moraes liberou só 30%. Para que, André, que está acontecendo isso? Para garantir o pagamento dessas multas. Porque ele achou que ia continuar desobedecendo ordem judicial e não ia sofrer nada. Porque, como ele é senador, ele tem a imunidade parlamentar. E ele não pode ser preso, salvo se for pego em flagrante delito. E assim mesmo não é por qualquer crime que ele pode ser preso. Só em flagrante delito por crime inafiançável, já que ele tem imunidade parlamentar. Aí o que que Alexandre de Moraes fez? Para ele sentir um pouco da concretude das ordens judiciais, mandou bloquear todos os bens e valores que entrar no nome dele e na conta dele, inclusive o salário, e liberou só 30%. Por quê? Esse aqui é um dos que vai bater o recorde de desobediência de ordens judiciais. E ele está nesse bojo aqui também dos 50 mil reais, além desses outros aqui. Bolsonaro foi um dos primeiros que publicou. Senador Eduardo Girão, deputado federal Van Hatten, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, Sérgio Moro. Esse povo é muito burro. Eles produzem prova contra eles mesmos, porque é prova cabal. Tá lá a publicação e a Polícia Federal agora está fazendo um pente fino no X lá, naquilo que tem, naquilo que restou, e pegando todo mundo, inclusive pessoas natural, assim, pessoa, eu, você e eu, outras pessoas vão se lascar. E na hora que chegar lá a DARF para pagar de multa de 50 mil no endereço, não vai achar ruim, não.
porque isso aqui é público e notório. Todo mundo está sabendo disso aqui. Então, e vou repetir, foi o PGR que pediu. Não foi o Alexandre de Moraes que falou: "Não, eu vou concretizar essa parte da sentença aqui, do acórdão", que não é nem sentença, é acórdão. Foi decidido pelo colegiado, então é acórdão. Eu vou cumprir isso aqui, porque o Paulo Gonet exigiu, então exigiu, pediu, né, e é certo, não está errado, não está errado não. Eu vou tal e coisa. Mas pode esperar, viu? Porque tudo isso aqui recrudesceu a partir das publicações de ataques à Polícia Federal no X. Foi quando a Polícia Federal foi para cima e exigiu ações do PGR e, consequentemente, o PGR de Alexandre de Moraes. Agora a situação vai piorar um pouquinho mais, porque se essa parte do acórdão da primeira turma for realmente cumprido, aí você vai ver um monte de gente chiar. Principalmente isso aqui, ó, deputados e senadores que vão dizer que têm imunidade parlamentar de opiniões, votos e palavras, e que eles podem falar o que eles quiser na rede X. Pega o código, pega o código penal. Verdade. Só que eles não podem desobedecer ordem judicial. Entendeu? Não obstante o deputado e senador tenha de fato e de verdade imunidade parlamentar e liberdade para manifestação de opiniões, votos e palavras, eles não têm imunidade para desobediência de ordem judicial, notadamente uma ordem advinda de um acórdão, que é uma decisão do colegiado da Suprema Corte. O que significa isso, Andréia? Na minha humilde opinião e visão jurídica, vão ter que pagar R$ 50.000 por cada dia que fizer a presepada e produzir, inclusive, provas contra si mesmos, lá no X. Tem imunidade? Tem, mas não tem imunidade por desobedecer a ordem judicial, não. Ninguém tem imunidade para desobedecer a ordem judicial. Ordem judicial, você cumpre. Se você não concorda com ela, entra com recurso, entra com agravo, entra com apelação, com contestação e tudo mais, mas obedece, depois contesta. Então, vão se lascar. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. E o principal é Bolsonaro e Sérgio Moro. Por que Sérgio Moro, Andréia? Porque a publicação do Sérgio Moro, dentre outros aqui, foi debochada. Debochada. Ele falou que ia publicar, porque ele é senador, ele tem imunidade, e tal e coisa, e pale, palapá. Ele tem imunidade, mas ele não tem imunidade, enquanto senador, para desobedecer a ordem judicial, não. E a prova está lá. Polícia Federal, pode ir atrás aqui, ó. Pode ir atrás. Você vai pegar. Publicação de todos. Todos e todas. André, cadê o mosquito? Morreu. O mosquito recuou. Vocês acham mesmo que Elon Musk ia continuar batendo de frente e tendo o prejuízo que ele está tendo por causa disso aqui? Por causa de Bolsonaro, por causa de toda a presepada? Não. Ele pagou para ver, porque ele queria colocar o reinado dele aqui, né? O império dele aqui. Só que ele se lascou. Ele viu que aqui, ó, aqui não, querido. Aqui tem soberania, aqui tem ordem, justiça. Eu não vou mentir para vocês, não. Vocês não têm ideia a grandeza dessa luta e, a priori, dessa vitória do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que a Suprema Corte tem que encarar um bilionário internacional. Isso, gente, isso é de uma grandeza dantesca.
que se talvez nós não tivéssemos um Alexandre de Moraes na Suprema Corte, um Flávio Dino na Suprema Corte, como nós temos hoje, eu não vou mentir, talvez o resultado não seria esse que nós estamos vendo e assistindo. E isso é muito importante, porque a tentativa era de enfraquecer a democracia. Essa era a tentativa, para a imposição de um poder aqui dentro, de um invasor estrangeiro na nação brasileira. Só que se lascou, porque não conseguiu. E vou dizer mais, Elon Musk apresentou um recuo claro, que vai obedecer às ordens judiciais e tal coisa. E se ele obedecer tudo certinho, o sinal do X será restaurado, fazendo um compromisso de obediência das ordens judiciais e do respeito às leis brasileiras, dentro da jurisdição brasileira, como qualquer pessoa, como qualquer empresa tem que fazer. Obedecer à ordem judicial e obedecer às leis do país. Pronto e acabou. Se ele fizer isso, tudo certo, ele terá a restauração do X. E quando ele receber uma ordem judicial de bloqueio do perfil tal e tal, vai obedecer e vai seguir, como segue o YouTube, como segue o Facebook, como segue o Instagram, por exemplo. Ele pode voltar, explorar a atividade econômica aqui no país, ficar cada dia mais bilionário e pronto, acabou, sem problema. Só que ele vai ter que respeitar. Aí tudo bem. Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se isso tudo for só uma estratégiazinha para ganhar tempo e para aprontar de novo, vai ser decretada a prisão de Elon Musk dentro do território nacional. Se ele entrar dentro do território nacional, ele vai ser preso. Vai ser decretada a prisão dele se ele estiver só fazendo uma patifaria para ganhar um tempozinho, daqui a pouco aprontar de novo. Porque Alexandre de Moraes ele está adotando as medidas e recrudescendo-as paulatinamente, como tem que ser, até chegar à medida mais extrema, que é o cerceamento da liberdade. Ele está seguindo o rito. E se ele, de fato e de verdade, não recuar, vai ser decretada a sua prisão. Não obstante, eu tenho que dizer que os sinais que ele deu de bloqueio de perfis, conforme ordem judicial, e que ele nem esperou as 24 horas e já mandou avisar, por intermédio de seus advogados, que vai apresentar um representante legal. Obedecidas às ordens judiciais, volta-se e restabelece a normalidade. Ele enfia o rabinho entre as pernas, entende que aqui é um Brasil, é um país soberano, e pronto, acabou. E ele pode explorar a atividade econômica dele, respeitadas as leis e as ordens judiciais. Pronto, acabou. Menos um. Ou seja, o mito da liberdade de Bolsonaro broxou. Significa o quê, Andréia? Tirou o seu time de campo. Está tirando o seu time de campo e Bolsonaro, mais um que sai do barco. Quem sai do barco? Os ratos. Está afundando, os ratos saem do barco, são os primeiros. E a ratazana continua lá. Quem? Bolsonaro. Enquanto isso, essa trupe aqui, ó, lascada e abandonada e que perde todas, que só tem duas situações hoje, eles só falam em duas situações: impeachment de Alexandre de Moraes e anistia. Você sabe que esses dois aqui, deputados federais, fizeram um projeto de lei para proibir que ministro do Supremo Tribunal Federal possa entrar no solo americano. Como esse povo é ridículo, gente. Essa deputada federal americana e esse deputado federal americano. Eles são da mesma naipe desses aqui, ó. A mesma estrutura caótica e golpista. Assim como esses dizem que aqueles que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro não são golpistas, da mesma forma esses dois aqui falam que aqueles que atentaram contra o Capitólio lá nos Estados Unidos, quando Donald Tranqueira perdeu as eleições para o Biden e não aceitou, e fizeram lá o terror, esses aqui apoiam do mesmo jeito. Mas mais do que isso, eu tenho que esclarecer isso. Ô, meu querido, minha querida, o brasileiro que está lá nos Estados Unidos, a gente tem uma audiência lá nos Estados Unidos. Vou falar uma coisa para você. Isso aqui é melzinho na boca do gadinho
brasileiro que mora lá e que tem dupla cidadania, que é bolsonarista. Eles estão fazendo isso aqui para passar o melzinho na boca de você, brasileiro que tem dupla cidadania, que mora lá, que é bolsonarista. Isso aqui é inconstitucional, isso aqui não vai ser aprovado lá. Do mesmo jeito da anistia aqui no Brasil, dos bolsonaristas daqui, sabe, anistia pro gadinho, que é tudo inconstitucional. Pois é, do mesmo jeito lá, essa situação aqui não será aprovada lá. Mas para que eles fizeram esse projeto de lei agora? Para ter o voto dos brasileiros bolsonaristas nos Estados Unidos que têm dupla cidadania. Porque dia 5 de novembro vai ter eleições nos Estados Unidos, não só para presidente, também para os senadores e deputados federais lá. E eles precisam de votos. E eles querem o voto dos bolsonaristas que moram lá e que têm dupla cidadania, porque o voto lá nem obrigatório é. E vai ser no dia 5, numa terça-feira, onde as pessoas vão ter que sair de casa. E a grande luta dos candidatos a deputado, senador e a presidente da República lá nos Estados Unidos é fazer com que as pessoas saiam de suas casas para ir votar, porque o voto não é obrigatório. Então, esse projetozinho de lei é para quê? Para patifaria, para ver se convence o brasileiro que está lá, que tem dupla cidadania, a sair da sua casa para ir votar neles, os bolsonaristas. É só isso, mais nada. Não vai ser aprovado. Igualzinho a trupe aqui que quer que seja aprovada a anistia. Não vai ser. E se for, não, mas não vai ser. É inconstitucional. Do mesmo jeito o outro projeto lá. Só que em ano de eleição, o que nós mais temos é o quê? Esse tipo de situação. Concomitantemente a isso, nós temos o quê? Essa patifaria aqui de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Para que um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha a mínima chance de andar, precisa da leitura no plenário pelo presidente do Senado Federal, que é Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco já mandou um recado para esse grupo aqui, ó. Tem um vídeo aí, Central? Tiver, bota. Rodrigo Pacheco mandou esse povo ir trabalhar. Falando de impeachment de Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco mandou esse povo ir trabalhar. Falou assim, ó, vamos sair das redes sociais e vamos trabalhar. Esse trem de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Vamos trabalhar, entendeu? Então, já temos a O tempo resposta. inteiro em Veja rede aí a social, resposta. saia da rede social, vá trabalhar, nada de agressão. As pessoas que acham que agredir ministro Supremo, que pregar impeachment de ministro Supremo, que nunca houve, inclusive, na história do Brasil, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor. Só mais tico-tico, o iniciozinho que ele falou aqui, que eu achei bom demais. Olha o que ele falou. E nós vamos falar também. Olha o que ele botou aqui. Que fica o tempo inteiro em rede social, saia da rede social, vá trabalhar, nada. Pronto, pronto. Vai trabalhar. Para quem que ele falou isso aqui? Para esse grupo aqui, gente, que não fazem mais nada a não ser atazanar o governo, tentar sabotar o governo e tentar derrubar Alexandre de Moraes. Eles não fazem mais nada a não ser isso. E para piorar tudo, para eles colocaram no pedido de impeachment que eles apresentaram para Rodrigo Pacheco, os deputados, eles colocaram que os senadores poderiam, a partir da leitura do pedido de impeachment e da abertura do processo, caso Rodrigo Pacheco lesse em plenário e desse início, abertura ao processo de impeachment, coisa que ele disse que não vai fazer, e deu o recado e falou para esses senadores e tudo, ir trabalhar, esses deputados vai trabalhar, bota, 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 vai trabalhar, picareta. E pronto, acabou. Tá ganhando 44 mil reais, moço, e não quer trabalhar. Além de tudo isso, eles colocaram que o Senado vai poder apreender o celular de Alexandre de Moraes. Gente, de onde que eles tiraram isso? Isso é ditadura. Isso é ditadura. E deixa eu falar uma coisa para você, Gadinho. Deixa eu explicar. Esse documento, do jeito que eles fizeram, se tinha uma chance, um tico-tico-tico de chance de se dar início
um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, a partir do momento que eles colocaram que o Senado ia poder apreender, junto com o pedido, no documento, o celular de Alexandre de Moraes, acabou. Sabe o que é um documento que vai ficar para a história como uma tentativa de golpe e uma vergonha para a nação? É esse pedido de impeachment. Colocando lá que os senadores iam prender o celular de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é golpe, isso é uma vergonha. Aí eu não sei se isso é burrice, eu não sei se isso é burrice desse povo extrema, ou se é desespero. Eu acho que burrice não é, porque eles têm assessores jurídicos, eles têm todo um arcabouço ali de assessoria. Isso não é burrice, isso é desespero. Por que desespero? Porque nem a ABIN conseguiu achar nada contra Alexandre de Moraes. A ABIN paralela de Bolsonaro foi que nem marimbondo em cima de Alexandre de Moraes. O hacker que Carla Zambelli contratou, o esquema que eles fizeram lá para escutar Alexandre de Moraes, quem? Marcos Duval, Daniel Silveira e Bolsonaro, segundo Marcos Duval. Nunca conseguiram achar nada contra Alexandre de Moraes. Então, o desespero deles é o quê? Nós precisamos achar alguma coisa contra Alexandre de Moraes. Aí veio a presepada nas últimas semanas da Folha de São Paulo. 6 gigas de... Até agora a Folha de São Paulo não apresentou patifaria nenhuma. Pelo contrário, a Folha de São Paulo mostrou que Alexandre de Moraes fez o que tinha que ser feito. Que ele era ministro do Supremo Tribunal Federal e, concomitantemente, presidente do TSE, e a Justiça Eleitoral, ela tem algumas especificidades que as outras justiças não têm, como, por exemplo, poder de polícia e poder agir de ofício sem ser provocada. Fazer, prender, mandar e pronto, acabou. Para quê? Para a plena realização e manutenção da democracia a partir de todos os instrumentos cabíveis para a realização das eleições. É uma justiça diferenciada. E quando Alexandre de Moraes coloca lá, é para recrudescer mesmo? É para recrudescer mesmo. É para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, sem ser provocado pelo Ministério Público ou por quem quer que seja. Ele fez aquilo que tinha que ser feito enquanto presidente do TSE. E ele tinha todo o poder e autoridade para isso, porque, vou repetir, a Justiça Eleitoral tem algumas especificidades que outras justiças não têm, como, por exemplo, o poder de polícia, poder agir de ofício, como, por exemplo, ela é consultiva. Se os partidos consultar a Justiça Eleitoral tem que responder. Diferente das outras justiças. Vai fazer uma consulta para um juiz do trabalho para você ver, ele vai mandar você se lascar. Então, meu querido, até agora não se apresentou nada contra Alexandre de Moraes. Então, essa situação de colocar que o Senado ia prender o celular de Alexandre de Moraes no pedido de impeachment protocolado por parlamentares é um vexame. É a prova cabal de que o que eles querem é um golpe. Porque isso sim é golpe à democracia, golpe à Constituição, golpe às instituições democráticas. E é um vexame saber que nós estamos pagando R$ 44 mil para deputados e senadores produzir prova contra eles mesmos num documento assinado, ridículo, ilícito e golpista, na cara, para quem quiser ver. Só que eu vou repetir, isso é o quê? Desespero. Por quê? Porque nunca acharam nada contra Alexandre de Moraes. E vou dizer mais para vocês. Você acha mesmo que vão derrubar Alexandre de Moraes? Não vão. Se tivesse que derrubar Alexandre de Moraes, Bolsonaro teria conseguido derrubar durante o seu mandato, principalmente em 2021 e 2022, quando Bolsonaro era presidente da República e tinha o Congresso Nacional na mão, graças às emendas secretas. Tinha o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a vice, Lindora Araújo, na mão, que não fazia nada, a não ser engavetar tudo contra Bolsonaro.
Quando o Bolsonaro tinha a Polícia Federal sequestrada por ele. E mesmo diante de todo esse contexto, ele não conseguiu derrubar Alexandre de Moraes. Você acha mesmo que agora, que Bolsonaro não é nada, a não ser um aproveitador do sistema e que mama nas tetas ganhando R$ 41.600, enquanto presidente de honra do Partido Liberal, do PL, de Valdemar Costa Neto, e ele não é mais nada, você acha mesmo que vão conseguir derrubar Alexandre de Moraes? E mais, 2027, quem será o novo presidente do Supremo Tribunal Federal? Segundo o rodízio que ocorre lá. Te comunico, Alexandre de Moraes. Então, meu querido, tudo conversa para boi dormir e para tocar o gado. E o gado vai sendo tocado, tocado e tocado, e perde todas. Por quê? Porque é levado a partir, principalmente, de desinformação. E é uma desinformação dolosa, perpetrada, inclusive, por deputados e senadores que usam da falta de conhecimento das pessoas e, de forma dolosa, manipula, desinforma e usa as pessoas como marionetes, a partir da falta de conhecimento. Não vai ter impeachment de Alexandre de Moraes. PL de anistia é inconstitucional, não terá êxito. E o que há de fato e de verdade, agora, é o abandono de mais um mito do mico, segundo eles, né? Porque o Elon Mosquito tá pegando o seu banquinho e saindo de fininho. E o que eu acho? Eu acho é pouco. É mais um que viu que é uma furada esse bolsonarismo e todas essas teorias de conspiração, em que, na verdade, o que eles estão tentando fazer é intimidar o Supremo Tribunal Federal para que eles não sejam responsabilizados pelos seus crimes. Só que vão se lascar. Muito obrigado, beijo no seu coração, mosca se lascou! Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau, Brasil!